Eu vou mostrar agora pra vocês aqui o deck que eu montei no pré-release. O deck ficou muito bacana, eu achei que ele não ia rodar tão bem quanto ele rodou, porque a mecânica de Madness é muito difícil de implementar bonitinha. Mas ela rodou bem, consegui fazer um bom resultado, que depois eu vou contar pra vocês aí no vídeo do pré-release. E eu vou mostrar aqui pra vocês como é que funciona o deck. O deck, como vocês podem ver, ele é vermelho e preto. Eu utilizei uma curva de mana bem baixa, relativamente baixa, né, com 17 terrenos. Utilizei aqui 8 pântanos e 9 montanhas. Eu só utilizei terrenos básicos, eu não consegui tirar nenhum mana fix na minha pool, mas mesmo assim eu consegui fazer o deck rodar bem com essas manas. Apesar de ter mulligado em quase todas as partidas, o deck ele respondeu muito bem mesmo com o mulligan. O mulligan na verdade foi mais porque a mão não estava muito boa para começar o jogo. Na curva 1 aqui, falando de criaturas primeiramente, eu coloquei duas criaturas, eu coloquei aqui o Mensageiro da Aldeia e o Neófito Inocente, ou perdão, Neófito Insolente. Vou começar falando aqui do Neófito Insolente. É uma criatura de 1/1, de uma mana, drop 1zinho, né, tranquilo. Ele tem ameaçar, ou seja, ele só pode ser bloqueado por duas criaturas ou mais. Então com certeza você baixou ele no turno 1, no turno 2 ele vai bater e não vai ser bloqueado se você começou. Porque o cara não vai ter como ter duas criaturas. E ele tem mais aqui uma opção muito boa que você descarta um card, sacrifica ele e compra um card. Ou seja, com ele você pode ativar o Madness de alguma carta e ainda dar um draw. É muito boa essa carta. E a outra carta é o Mensageiro da Aldeia. Ambas elas aqui vieram no busterzinho nos busterzinhos de Shadows over Innistrad. E esse aqui é um flip card, Mensageiros da Aldeia, que tem ímpeto. E esse aqui no início da sua manutenção, se nenhuma mágica tiver sido conjurada, você flipa ele. Vou mostrar aqui pra vocês. E ele se transforma no Intruso do Nascer da Lua, que é uma criatura 2/2 com ameaçar. E no início de cada manutenção, se um jogador tiver conjurado duas ou mais mágicas no último turno, você desflipa ele e ele volta a ser o Mensageiro da Aldeia. Também foi mais pelo fato de ser um drop 1, que eu coloquei essa carta aqui. Eu acho que eu flipei ela uma vez, não, essa aqui eu nem cheguei a flipar no pré-release, mas uma drop 1/1 com ímpeto também é muito bacana. Vamos agora para as criaturas da curva 2. Deixa eu jogar as flip cards aqui para o final, que fica mais fácil. Aqui está o Cúmplice do Invocador do Carniçal, focando. Uma criatura 2/2, custo 2, também é de Shadows over Innistrad. Custa 3 manas genéricas e com a habilidade dele de 3 manas genéricas e uma preta, você exila ele do cemitério, ou seja, ele tem que ser após você descartar ou ele ter morrido, e você coloca no campo de batalha uma criatura preta 2/2 do tipo zumbi, e essa magia, essa habilidade só pode ser utilizada aqui no momento que você puder conjurar um feitiço. Essa carta aqui eu acho que ela só é bacana no selado mesmo, não vejo ela jogando muito em algum outro lugar. Ela é uma criatura 2/2 de custo 2, e essa habilidade aqui é de fato pro late game, quando você tiver com mana sobrando, ele estiver no cemitério, você coloca um zumbizinho lá e felicidade. Termo Alquimista, cara, essa criatura aqui, eu já ouvi gente falando mal dela, mas ela foi uma máquina pra mim no pré-release, no formato selado. É uma criatura de 0/3, defensor 2 manas, ou seja, ela tem um corpo bem legalzinho aí. E a habilidade dela é sensacional. Focando. Você vira ele causa um ponto de dano a cada oponente. E toda vez que você conjurar uma mágica instantânea ou feitiço, você pode desvirar ele. Ou seja, você vai causar ali um ponto de dano toda vez que você virar ele. Você pode ficar fazendo isso no passe, toda vez que o cara passar pra você o turno, você vai lá e causa um ponto de dano, que já é um clock miserável pra pessoa. E se você conjurar uma mágica instantânea ou feitiço, você pode fazer isso antes de conjurar a mágica instantânea ou feitiço, desvira ele, conjura a mágica instantânea ou feitiço, ele vai estar de pezinho lá pra bloquear. Jogou muito no meu deck no pré-release essa carta. Lobo do Flagelo, 2/2, 2 manas, com iniciativa. O Delírio eu só atingi uma vez durante todo o campeonato, porque 40 cartas é bem mais difícil atingir o Delírio. Quando eu atingi o Delírio, no caso, foi porque eu precisei descartar terrenos pra
para algumas cartas, porque eu não tinha nenhuma carta com Madness para descartar, eu tava flodado de terreno, aí eu atingi o Delírio e ele ganhou golpe duplo que eu não cheguei a utilizar. Mas é uma carta muito bacana, 2/2, custo 2, com iniciativa. Ficou na mesa há bastante tempo, deu bastante trabalho pro pessoal essa carta aqui. Vamos agora de novo para as flip cards. Começar aqui com a Herdeira de Falkenhardt, também jogou bastante nesse pré-release no meu deck. Vamos lá. Por que ela é bacana? Ela é uma criatura 2/1 de custo 2. Porém ela ativa o Madness muito facilmente, porque você descarta um card e você transforma ela. Então, ela vira uma criatura 3/2 com Flying, ou seja, praticamente um Delver. Muito forte. Quando ela flipa, geralmente ela dá muito trabalho pro pessoal. Aqui temos a última da curva 2, que é o Ratos do Cemitério. E sim, se você tá vendo essa carta, você já deve ter percebido. Eu deixei um dos Megazords, né, uma das cartas com fusão no deck, eu tirei as duas. E durante todo o campeonato eu consegui fazer elas fundirem uma vez, que foi na última partida. Que eu fui atropelado nessa última partida, mas... que ele vai ser a metade de cima do Host Criadora. Então, se você no início do combate, se você controla ele e a outra carta, que é o Rapaces da Meia-Noite, você funde ambos. Eu vou deixar ele aqui separadinho pra gente poder depois ver eles fundidinhos, bonitinhos. Vamos agora para a curva 3. 2 Suplicante Skirdag. É interessante porque, apesar de ser 2/3 com 3 manas, ele ativa o Madness, descartando um card, pagando uma preta, e cada jogador perde 2 pontos de vida. Ou seja, se você estiver ganhando na corrida, meu amigo, pode fazer isso daqui que o cara vai ficar bem preocupado. Temos aqui uma Vampira Sangue Insana, 3 manas, e toda vez que Vampira Sangue Insana causar dano de combate a um jogador, coloca o marcador +1/+1 nela, e ela tem loucura por 2. Ou seja, 4/1 vai bater bastante, você consegue colocar ela no turno 2, se você tiver colocado o Neófito no primeiro turno. Bem bacana essa carta aqui. Passa para trás a flip card. Tecedora de Raios, 3 manas, 1/4. Eu não me lembro de ter conseguido castar ela no pré-release. Eu acho que ela foi uma carta que não quis jogar. Ficou no fundo do baralho. É uma criatura com alcance, e toda vez que você conjura uma mágica instantânea ou um feitiço, ele causa um ponto de dano à criatura alvo que um oponente controla. Ou seja, é um removalzinho de main deck aí, foi mais pra tampar buraco mesmo. Opa, esse aqui não flipa. Esse aqui foi mais pra tampar buraco mesmo. E a última criatura aí da curva 3 é o Condutor da Tempestade, que é um lobisomem. 2/3, é um dessas novas mecânicas de flipar dos lobisomens, que você paga pra carta flipar, ao invés de ele flipar em algum momento específico quando você não conjurar magias num turno. E ele diz o seguinte: toda vez que o Condutor da Tempestade atacar, adicione uma mana vermelha à sua reserva de mana no início da sua próxima fase principal neste turno. Ou seja, ele adiciona uma mana aí, e por 3 manas genéricas, 2 vermelhas, você transforma ele. Vamos ver ele transformado. Ele se torna ali um Eldrizome, ou um Lobisauze. Um Eldrazi Lobisomem aqui, Condutor de Enraku. E toda vez que o Condutor de Enraku atacar, adicione 2 manas incolores à sua reserva de mana, no início da sua próxima fase principal neste turno. E ele é uma criatura 5/4. Bem fortinho, esse aqui eu flipei, esse aqui eu me lembro de ter flipado ele em uma partida. Mas eu não lembro de ter utilizado essa mana extra aí, porque ele veio já, provavelmente quando eu já estava mais flodado de mana, não tinha nada pra fazer. Uma carta apenas aqui na curva 4, uma carta muito forte, que é a Atormentadora Elusiva, uma criatura 4/4, 4 manas, e você pode pagar uma preta, descartar um card e flipar ela, ou seja, ela ativa o Madness e se defende bem. Porque sendo uma criatura 4/4, ela vai com certeza ser alvo de remoções. E quando ela flipa, apesar de ela se tornar essa maldita criatura 0/1 azul, ela se torna uma criatura com resistência à magia e indestrutível, ou seja, ela se defende bem demais. E ela não pode bloquear, e também não pode ser bloqueada, o que é ok. E toda vez que você ataca com ela e ela não for bloqueada, o que é sempre, você pode pagar 3 manas e desflipar ela, e aí ela volta a ser uma 4/4 aqui, muito forte. Carta muito bacana aqui.
E uma carta também na curva 5, que é o Rapazes da Meia-Noite, que quando ele entra no campo de batalha... Desculpa, teve um alarme aqui na minha rua. Quando ele entra no campo de batalha, você pode devolver o card de criatura alvo com o custo de mana convertido inferior a 3 do seu cemitério para sua mão. O objetivo é literalmente trazer de volta este ratinho aqui para poder flipar, já que ele é a outra metade do rato. Então a ideia é que você use o rato sem medo, ele vai pro cemitério, você vai lá, põe o Rapazes e os dois flipam no início do combate. E a forma flipada deles, vou tentar fazer ele aparecer aqui pra vocês, eu consegui fazer ele uma vez no pré-release, foi bem divertido, eu gritei Yu-Gi-Oh! E tudo mais. É a Hosticheadora. É um Eldrazi horror com ímpeto, ameaçar. E quando ele entra no campo de batalha, as outras criaturas que você controla recebem mais 1/0 e ganham ameaçar até o final do turno. Criatura 5/6 aí, velho. É uma criatura honesta, visto que as duas que isso aqui são cartas comuns. Bem honesta aí. Achei bacana essa mecânica de fusão. Foi divertido poder fazer a fusão, mas eu não acho que vai haver muito jogo competitivo não. Agora vamos para as mágicas instantâneas e feitiços. Remoções são muito boas. Tem aqui, ó, o Bombardeio Galvânico. Nada mais nada menos que um choque nesse deck, porque ele causa 2 pontos de dano, mais 1 ponto de dano para cada criatura, para cada carta com o nome Bombardeiro Galvânico no cemitério. Como eu só tirei ele é de fato um choque, uma mana 2 de dano, mas é um bom removal. Compulsão Assassina, destrua a criatura alvo virada. Loucura pelo mesmo custo, uma mana preta e uma mana genérica, muito forte. Tirei muitas criaturas fortes que tinham acabado de me bater. Fire Temper, né, o temperamento explosivo, reprintado, uma carta muito forte. 3 manas, 3 de dano na criatura alvo, com loucura por 1. Utilizei ela também bastante. E a última remoçãozinha aqui, Cumprimento do Alquimista. Muito pesado no custo normal dela, mas 2 vezes ou 3 eu tive que castar ela no braço mesmo no late game, mas não me arrependi não. E por 2 manas na loucura, você pode fazer com que ele cause 4 pontos de dano à criatura alvo. Então... Combat Tricks. Isso daqui num pré-release joga muito. Combat Tricks são importantíssimas. Então, eu coloquei 2, porque só tinha 2 decentes lá. A primeira aqui é o Destempero do Sangue. A criatura alvo recebe mais 2 e ganha atropelar até o final do turno. E tem loucura por 1. Apesar de ser feitiço, você pode castar ela ali na loucura como uma resposta no combate. Muito forte. E Mutação Grotesca. A criatura alvo recebe mais 1 e ganha vínculo com a vida até o final do turno. Essa daqui é de fato uma Combat Trick que derruba as pessoas do cavalo. Te traz de volta pro jogo e... meu, joga demais. Card Advantage aqui. Sucumbir à Tentação. Você compra 2 cartas e perde 2 pontos de vida. De fato é pra comprar a carta, recuperar ali o gás. Isso aqui no late game joga muito no selado. Mais um aqui que trabalha com card de vantagem, né, que é o Retalhos da Sanidade. 3 manas, você devolve para sua mão até uma mágica instantânea e um feitiço, ou seja, você pode devolver 2 cartas aí para sua mão e usar elas novamente, sendo mágicas instantâneas e feitiços. E depois você descarta um card, o que nesse deck não é problema, porque você pode descartar qualquer coisa pelo custo de Madness e não perder essa carta. E em seguida exila Retalhos da Sanidade. Muito forte, isso daqui me fez voltar pro jogo algumas vezes, quando eu recapturei a próxima carta que vocês vão ver aí. Recapitulei não, né? Quando eu trouxe de volta pra minha mão. E a bomba do deck, que é Desafiar Coletivo. Desafio Coletivo. Uma carta extremamente forte. Fez um estrago maravilhoso aí no selado. Eu não esperei que ela fosse jogar tanto quanto ela jogou, mas essas 2 cartas combinadas aqui foram sensacionais. E ainda com temperamento explosivo na hora que eu descartei aqui. Foi muito bacana. E Desafio Coletivo é uma carta de 1 incolor e 2 vermelhas. Quem assistiu o vídeo que eu fiz analisando aí as mecânicas de Lua Arcana, lembra dela, eu mostrei ela na mecânica de escalar. E ela tem 3 habilidades e cada uma delas você pode usar. Você pode usar a primeira delas pelo custo de mana e pagando mais uma genérica você pode usar cada uma das outras. E as 3 habilidades são as seguintes. Escalar 1, escolha 1 ou mais. O jogador alvo descarta todas os cards da própria mão e compra o mesmo número de cards.
Isso daqui eu fiz principalmente quando eu tinha terreno sobrando na mão. E quando eu tinha cartas que eu podia castar pelo custo de loucura na mão também. Muito bom essa habilidade, comprei carta pra caramba com isso. O desafio coletivo causa 4 pontos de dano à criatura alvo. E desafio coletivo causa 3 pontos de dano ao jogador alvo. Ou seja, é um removal, é um burn e te faz comprar carta. Bom, galera, esse foi o deck que eu montei. O vídeo ficou um pouquinho comprido, junto com o unboxing e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado, o deck ficou bem forte. Consegui jogar legal com ele, ele não me decepcionou. Teve respostas para tudo no decorrer da partida. E se você gostou aí do deck, deixa um curtir aí pra gente. Se você quer continuar vendo nossa cobertura do pré-release e mais vídeos como esse, se inscreve aí no canal aí. Falou!